Vamos lá, vamos continuar. Ainda na página 425, temos aí a questão 6, que nós não corrigimos ainda, né? Vamos lá, questão 6, página 425, galerinha. A frase a seguir contém uma fala organizada como discurso indireto. Então, vamos lá a fala. Os judeus aconselhavam suas crianças que se juntassem às demais. Qual é a sua tarefa? O que você precisa fazer? Letra A. Transforme-a em discurso direto. Agora eu tenho, diferente do exercício anterior, da parte lá de atividades. Eu tenho uma frase no discurso indireto e você precisa transformá-la no discurso direto. Tá aqui uma sugestão, tá? Os judeus aconselhavam suas crianças, olha lá o que precisa ter. 2 pontos. Aqui eu coloquei aspas, mas professora, aqui no meu caderno eu coloquei travessão. Tudo bem, tá valendo, tá certo também, tá bom, galerinha? Então, os judeus aconselhavam suas crianças, 2 pontos, aspas, juntem-se às demais. Joinha? Reforçando que aqui tá aspas, mas se você colocou travessão, também pode colocar um certo enorme no seu caderno, no seu livro, na sua apostila. Na letra B, temos aí: que alterações foram necessárias para essa reorganização dos discursos? Ou seja, o que você fez para tirar do discurso indireto e colocar no discurso direto? É isso que esse exercício quer saber. Você precisou alterar o quê? A pontuação e conjugar o verbo no presente e excluir o que depois do verbo dicente, que é uma característica de discursos que estão na forma indireta. Certo? Beleza? Se você respondeu isso, tá certinho, tá? Você precisou alterar a pontuação e conjugar o verbo no presente. E também excluir o conectivo que, porque você substituiu pelos 2 pontos, pelo travessão ou pelas aspas. Vamos lá? Exercício de número 7. Então, o 7 diz o seguinte: conjugar um verbo é flexioná-lo em alguns de seus modos, tempos, pessoas e vozes. O conjunto de todas essas flexões, de acordo com determinada ordem, chama-se conjugação, que é o que nós vimos em vídeos anteriores. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira. Todos os verbos regulares da língua portuguesa pertencem a 3 conjugações, ou seja, verbos regulares são aqueles que eu não mudo o radical fica sempre o mesmo. Depois nós vamos aprender sobre os verbos irregulares, ou seja, quando na hora da conjugação muda alguma coisa. Assinale a alternativa que apresenta apenas verbos da primeira conjugação. Então, eu quero saber apenas a opção que traz verbos que tenha única e exclusivamente da primeira conjugação. Então, o verbo precisa terminar em AR. Se você marcou a letra A, galera, você tá de parabéns, porque é a letra A. Na letra A tá assim, ó: quando eles chegarem, nós entregaremos imediatamente seu convite. Então, o verbo chegar termina com AR, entregar termina com AR, eles pertencem à primeira conjugação. Então, observem que não pode ser a B, porque tem aí o verbo ver, que é da segunda conjugação. Não pode ser a C, porque tem o verbo obter, que é da segunda conjugação. Não pode ser a D, porque o verbo senir o verbo sentir é da terceira conjugação. E também não pode ser a E, porque devolvendo é do verbo devolver, que pertence à segunda conjugação. Então, somente a letra A tem o verbo apenas da primeira conjugação. Se você marcou a A, parabéns, palmas para você. Vamos para o número 8 agora? Tem um texto aí chamado etanol. Bora lá? Vamos ler? A
As vendas de etanol hidratado no mercado brasileiro por usinas do Centro-Sul, principal região canavieira do país, cresceram 25,3% em dezembro na comparação anual, para 1,79 bilhão de litros, recorde para o mês. O dado sinaliza forte competitividade do biocombustível em relação à gasolina. Com base no texto, leia as afirmativas a seguir. 1. O vocábulo mês é um verbo? 2. O vocábulo cresceram é o verbo? Olha o macete, galera. E aí? O vocábulo mês é um verbo? Eu consigo conjugar? Pensa aí. Mentalmente, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tenta conjugar. Não, né? Não tem como. Logo, a resposta correta da questão 8 é a letra C, porque a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Não dá para eu conjugar. Eu mês, tu mês, ele mês. Mês, galerinha, é um substantivo. Então, a resposta da número 8 é a letra C. Você marcou a letra C, tem certeza disso? Bora para 9, tá quase acabando. Na 9, nós temos o seguinte enunciado. O que são verbos de sende? Estamos falando nisso, né, o tempo todo, o que é um verbo de sende, o que é um verbo de sende. E nós temos aí as opções A, B, C, D e E. Então, verbos de sende são os verbos que dizem alguma coisa, verbos de dizer. É a letra C de casa, tá? São os verbos que indicam a fala dos personagens. Não pode ser a letra E, porque dizendo que o verbo de sende não existem. Nós já vimos que existem sim. Não são verbos que representam apenas fenômenos da natureza, até porque fenômeno da natureza não indica a fala de ninguém. Verbos que indicam ação também não são. Não são verbos que indicam mudança de estado. Então sobrou a letra C, que é a opção correta. Opa! Então vamos lá, tá meio misturado aqui, mas vamos para a questão 10. Os verbos a seguir são de quais conjugações respectivamente? Então eu tenho o verbo cantar, colorir, brincar e comer. Então vamos lá, na sequência. Verbos cantar termina com AR, logo pertence à primeira conjugação. Verbo colorir termina com IR, logo pertence à terceira conjugação. O verbo brincar termina também com AR, logo pertence à primeira conjugação. Para finalizar, o verbo comer termina com ER, pertence à segunda conjugação. Então, a sequência que mostra corretamente as conjugações, primeira, terceira, primeira e segunda, é a letra E de Eva. Acertou quem marcou a letra E, ou letra E, para quem preferir. Certo? Então, galerinha, capítulo 3, exercícios, atividades e atividades finais corrigidas, tá? Ah, professora, mas a página 426? A página 426, ela está voltada para a questão da redação. Então, o professor Carlos Renato vai corrigir com vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Continuem estudando, fazendo os exercícios, tá? E qualquer dúvida, eu tô aqui. É só me procurar no Zap, beleza? Tchau, beijão!